Então, a gente começa, né, falando sobre a Elera. Nós orientamos a economia do futuro com a energia renovável. Esse é o nosso novo logo, né? Representa a energia solar, as cores são quentes também. E a gente vai apresentar para vocês um videozinho da Elera, tá? Vou passar aqui, ver se vocês estão ouvindo direitinho. Há muito tempo, a humanidade escolheu seu caminho. Criar, inovar e transformar recursos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. O que é novidade na nossa história é a velocidade com que essas mudanças acontecem, trazendo desafios cada vez maiores. Como estar preparado para essa nova era? Como manter o equilíbrio do planeta? Como ter energia para suportar o crescimento e gerar oportunidades para todos? É preciso fazer escolhas. E nós já decidimos nosso caminho. A Brookfield Energia agora é Elera Renováveis. Uma marca criada para reforçar o nosso compromisso com o futuro e com a energia de todo o Brasil. O nome Elera vem de eletricidade e representa a energia renovável para hoje e para uma nova era de crescimento sustentável. Nosso símbolo é inspirado no amanhecer. Nossas cores transmitem modernidade, vitalidade e toda a nossa energia. Com visão de longo prazo e solidez financeira, criamos soluções inteligentes para a sua empresa crescer de forma sustentável. Somos movidos pelo espírito de superação. Engajamos pessoas a trabalhar juntas, pois sabemos que a nossa energia gera oportunidade e um futuro melhor para todos. Elera. Energia para renovar o futuro. Bacana, né? Então, como vocês viram, o nome Elera vem de eletricidade, né? Nós entendemos que essa mudança de nome não foi apenas uma mudança, e sim uma evolução para a empresa. A empresa continua sendo sólida, sendo estável, busca cada vez mais um crescimento e busca atingir a nossa missão, que é duplicar de tamanho a cada 5 anos. Tá? Então, nós somos uma empresa global, uma multinacional canadense, apresentando agora o grupo Brookfield, né? Como nós estamos presentes a nível mundial, tá? Nós temos presença em mais de 30 países e o grupo Brookfield tem também alguns segmentos, não somente o de energia renovável, mas também o de imobiliário, infraestrutura e private equity, tá? Essa mudança de nome é uma estratégia global que já vem sendo acompanhada por outras empresas do grupo, tá? Então, por exemplo, no Canadá, a Brookfield já se chama Evolugen, como vocês podem ver aqui no slide, né? Na Europa já se chama Neoen, e a nível Brasil também outras empresas do grupo, de outros segmentos, também já fizeram essa transformação do nome. Então, a gente tinha antes a Brookfield Incorporadora, por exemplo, que hoje se chama Tegra, tá? E assim vai também outras empresas, como a Quantum, BRK Ambiental, NTS, VLI, dentre outras, tá? Então, nós temos hoje mais de 550 bilhões de dólares investidos, mais de 100 mil funcionários operacionais e presença em 5 continentes. Tá? Então, aqui a gente está falando do Grupo Brookfield e um segmento do Grupo Brookfield é o de energia renovável, cujo agora nós somos Elera Renováveis. Tá bom? Para vocês conhecerem um pouquinho mais. Nós nascemos em 1899. Então, vou mostrar aqui para vocês a linha do tempo da Elera. Em 1899, a gente começou com a iluminação pública e a criação de bondes elétricos no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, com a criação da Light. Sim, é a Light que distribui energia para as nossas casas, né, e a gente foi crescendo de lá até então. Um outro marco muito bacana foi em 1931, com a iluminação e acesso ao Cristo Redentor, né, e aí nós estamos crescendo cada vez mais até os dias de hoje, com mais de 100 anos de experiência a nível de mercado. E como é que nós estamos presentes no Brasil hoje, né? Aqui é um quantitativo do nosso portfólio, então nós temos 43 hidrelétricas, 19 parques eólicos, 4 usinas de cogeração a biomassa e 9 parques solares em construção ainda no Brasil, tá? A gente está crescendo bastante em relação ao nosso portfólio. A Elera Renováveis está cada vez mais se consolidando para ser uma das maiores empresas de energia 100% limpa e renovável no Brasil.
Nós já somos uma das maiores e queremos chegar até ser a maior, né? Como vocês podem ver aqui no mapa do Brasil, nós temos a distribuição dos nossos ativos e o nosso escritório corporativo. Então, nós ficamos localizados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, aqui é a estrelinha do mapa, tá? Nós temos usinas hidrelétricas espalhadas no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, as usinas de biomassa espalhadas no Sudeste e no Centro-Oeste. Os nossos parques eólicos ficam no Nordeste, como vocês podem ver aqui. E os parques solares, como eu falei, ainda estão em construção. Então, nós temos uma obra já iniciada no Ceará, em Limoeiro do Norte, e uma obra que vai começar em janeiro do ano que vem, no norte de Minas, em Janaúba, de parques solares também. E aí, quando essa obra finalizar, a Elera vai se tornar uma das maiores da América Latina nesse setor de solar. Tá? Então, para vocês verem aí o porte da empresa, nós temos cerca de 1.600 megawatts em operação, desses ativos que eu mencionei para vocês, hidrelétricas, eólicas e biomassa, e em construção, cerca de 1.308 megawatts. Nós temos também uma hidrelétrica em construção e esses parques eólicos que eu mencionei para vocês. Tá? Então, é assim que a gente fica distribuído a nível Brasil, com presença em 4 regiões. Então, só não temos presença na região norte. Todas as outras regiões, nós possuímos ativos. Tá bom? Alguns ativos na América do Sul que são operados no Brasil. Então, nós também temos uma planta solar no Uruguai, com capacidade instalada de 20 megawatts. 2 parques eólicos que juntos somam 95 megawatts e estão em processo de integração. E no Chile, nós também estamos integrando um parque solar, tá? Localizado no deserto do Atacama. Então, nós também estamos crescendo em outros países com ativos eólicos e solares. A gente trouxe também aqui os nossos valores corporativos, tá? Então, é muito importante ressaltar que nós temos uma cultura focada no sucesso compartilhado, no trabalho em equipe, num trabalho muito dinâmico também, que valoriza a proatividade entre as pessoas. Então, nós temos 4 valores que a gente gosta de trazer aqui. O primeiro deles é a solidez, seja uma solidez financeira, solidez em relação aos nossos princípios, e solidez que construímos na relação com as pessoas e na forma de fazer negócios, tá? Um segundo valor é a excelência. Então, a gente busca ter um time excelente que domine o conhecimento sobre o nosso setor de energia renovável e que preste serviços de qualidade, que preste serviços confiáveis e seguros para os nossos stakeholders, ok? Um terceiro valor corporativo é a sustentabilidade, né? Então, a gente busca contribuir para a evolução da sociedade, sempre com energia limpa e renovável, buscando gerar um crescimento econômico com o menor impacto possível no planeta e no desenvolvimento social das comunidades que nós atuamos próximos, né? E, por fim, o quarto valor corporativo, não menos importante, pelo contrário, é a integridade. Isso está muito presente na nossa cultura. A gente busca sempre os maiores padrões éticos e legais, né? Os padrões éticos mais elevados possíveis, buscando uma cultura ética, de governança e de transparência nos nossos processos. Tá? Então, são esses 4 valores corporativos que a gente queria compartilhar com vocês, além dos 4 pilares que a Elera Renováveis possui também. Então, nós temos aí a energia sustentável para o futuro, que é o quê? A gente quer manter, continuar tendo um portfólio diversificado, porém 100% limpo e renovável, tá? A gente busca também vender energia para os nossos clientes, focando em relações de longo prazo, né? Então, para isso, a gente precisa de quê? De um time expert em energia, um time que valorize a qualidade na entrega, para assim gerar confiabilidade para os nossos parceiros. Tá? Então, esses são os nossos 4 pilares também que a empresa busca. Nós estamos sempre de olho em relação a uma direção, né, que é o futuro. Para isso, eu trago aqui para vocês a nossa missão. O que a gente busca para a nossa estratégia para os próximos 5 anos, né? Nós queremos nos tornar, se não a maior, uma das maiores empresas renováveis do Brasil. Ou seja, a nossa missão de dobrar de tamanho a cada 5 anos se mantém, tá? Então, a gente busca chegar lá cada vez mais, e para isso que a gente está cada vez mais olhando o mercado, adquirindo novos ativos, principalmente em eólica e solar, tá? Buscando, sim, manter uma matriz diversificada,
Hoje, o principal portfólio que a gente tem são as hídricas, mas nós também queremos expandir, como eu falei, em solar, eólica, mantendo essas 4 fontes de geração, buscando continuar sempre com uma energia 100% renovável, como eu falei, através de energia limpa, que é o foco da empresa, e buscando ser referência em eficiência operacional, cada vez mais buscando qualidade nos nossos processos corporativos, tá bom? Então, essa é a nossa estratégia para os próximos 5 anos. Nós temos alguns clientes que eu trouxe aqui para vocês, mas que vale ressaltar como é que funciona o nosso processo de venda de energia. Então, nós temos um ambiente regulado, onde a gente vende energia para a distribuidora, através de um leilão, e essa distribuidora, como a Light, por exemplo, vende energia para um consumidor final, tá? Nós também vendemos energia no ambiente livre, ou seja, a gente tem uma área própria, uma área comercial de novos negócios, que fazem a venda de energia para empresas. E aqui a gente trouxe alguns exemplos, Carrefour, Pão de Açúcar, C&A, enfim. A gente faz uma venda direta para o consumidor final e a gente chama isso de ambiente livre, tá? E a gente busca fazer contratos de longo prazo com essas empresas, tá? Então, a gente tem aí um portfólio de mais de 100 clientes, tá certo? Trouxe também alguns dados importantes de sustentabilidade para vocês conhecerem, porque é um valor muito presente na empresa. Então, nós temos o compromisso de ser líder em práticas socialmente responsáveis. Nós apoiamos mais de 90 projetos. Nós temos 23 milhões de reais investidos em iniciativas socioambientais. Nós beneficiamos mais de 1.500 famílias também. Nós temos 67 mil hectares recuperados com plantio de mudas e 742 mil toneladas de gás carbônico e emissões de gases de efeito estufa evitados, tá? Então, esses são alguns dados que a gente quis trazer para vocês, voltados para a sustentabilidade. Bom, diversidade e inclusão também é um tema muito importante que a gente valoriza muito na nossa cultura, então a gente quis ressaltar também com vocês que a nossa cultura realmente a gente faz diversas ações pensando em diversidade e inclusão. Inclusive, essa foto aqui são dos nossos funcionários, né? A gente faz diversas campanhas sobre esse tema. E por que a gente valoriza, né, a diversidade e a inclusão? Primeiro, porque é o certo a se fazer. Acho que isso já responde tudo, né? Segundo, porque aumenta a satisfação e a produtividade dos nossos funcionários, fortalece a imagem, a reputação, a atração e retenção dos talentos, gera maior criatividade, inovação, qualidade nas soluções e, por fim, o retorno econômico, o financiamento de clientes e investidores. Mas para a gente é porque é o certo a se fazer, primeiro de tudo, a gente ter diferentes pessoas que se complementam, que trazem diferentes opiniões, trazem oxigenação para o processo, novas ideias, para a gente faz toda a diferença, tá bom? Então, a gente ressaltou aqui 6 grandes parcerias que nós fizemos ao longo desses últimos anos. Uma delas é o Movimento Mulher 360, que debate o tema da equidade de gênero. Então, traz diversos temas, como a mulher no ambiente de trabalho, a questão de igualdade salarial, retorno de licença maternidade, enfim, diferentes temas que a gente trabalha junto com eles. A ONU Mulheres, que foi criada para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Nós assinamos também uns 10 compromissos com o Fórum de Empresas de Direitos LGBTI+. Temos parceria com Oportunidades Especiais, né, que é uma plataforma de recrutamento e empregabilidade voltados para pessoas com deficiência. Também temos parceria com a Comunidade Empodera, que trabalha todo o desenvolvimento de carreira de jovens universitários e de recém-formados também, para que eles ingressem no mercado de trabalho. Então, nós fazemos também diversas ações com eles. E, por fim, a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, né, que é uma iniciativa que tem como objetivo a implementação e o aprimoramento de políticas e promove a equidade racial e de gênero. Então, nós temos essas 6 parcerias voltadas para a diversidade e inclusão na nossa empresa. E, além disso, também a gente tem algumas iniciativas, né? Uma delas a gente fez através do edital de incentivo fiscal em 2019, que foi esse documentário, o documentário Como Ela Faz, né? Um documentário que avaliou 12 mulheres brasileiras
em relação ao mercado de trabalho, em que elas buscavam equidade de gênero no mercado de trabalho. E uma outra iniciativa que a gente fez foi essa Associação de Artesãs de Vista Alegre, né, visando promover o empoderamento dessas mulheres, em que elas produziam e comercializavam produtos artesanais, fazendo com que elas tivessem uma fonte de renda extra. Então, essas mulheres moram em comunidades próximas aos nossos ativos, e todas essas ações sociais e de diversidade, a gente atua muito nessas comunidades próximas aos nossos ativos, tá bom? Então, esses são dois exemplos aí de iniciativas que a gente conduziu. Nós também temos grupos de afinidade dentro da nossa empresa, em que todos os funcionários que têm interesse se inscrevem para participar, e com isso a gente constrói um ambiente cada vez mais diverso, um ambiente cada vez mais inclusivo. Então, nós temos 4 grupos de afinidade, o de gênero, etnia, PCD e LGBTI+, tá? E a gente tem um retorno muito bom desses grupos, com novas ideias, pontos de melhoria, em que a gente pode agir em cima justamente para melhorar a nossa cultura organizacional focada em diversidade e inclusão, tá? Então, sobre diversidade e inclusão é isso. Eu entro agora no tema do nosso programa de estágio, né? Imagino que vocês estejam curiosos para saber como é que é o nosso programa de estágio, nova geração. E aí, ao final, fiquem à vontade para tirar qualquer tipo de dúvidas, tá? Então, vou mostrar para vocês um pouquinho a nossa cultura e o ambiente de trabalho, o que a gente busca nos candidatos, quais são as competências da Elera Renováveis, as etapas do processo seletivo, pacote de benefícios e o programa de desenvolvimento, tá? Bom, falando primeiramente do nosso ambiente de trabalho, né? Como eu mencionei lá atrás, a gente acredita que o ambiente colaborativo, de trabalho em equipe, um ambiente muito dinâmico, voltado para um sucesso compartilhado, né? Faz toda a diferença para que a gente vá trabalhar feliz, fazendo o que a gente gosta e tendo um ambiente leve de trabalho, tá? Então, a gente busca, dentro do nosso dia a dia, o pilar ético, isso para a gente em primeiro lugar, a ética e a segurança também dos nossos funcionários. O ambiente inovador, então o estagiário, quando ele entra na empresa, ele recebe diversos desafios, tá? O estagiário tem muitos desafios e é uma empresa que dá muita autonomia para o estagiário, para que ele possa contribuir com novas ideias, né? Então, eu vou falar até das nossas competências, uma delas é a criação de valor, que é o quê? A gente pensar em soluções simples e viáveis, mas pensando em algum tipo de melhoria para o nosso ambiente de trabalho. Então, hoje, os estagiários conseguem muito trabalhar dessa forma, tá? Com desafios e pensando em melhorias para a empresa e para a área que eles atuam, tá? Quando a gente fala em crescimento profissional, que eu imagino que seja uma dúvida aí de muita gente, o nosso contrato de estágio ele tem duração máxima de 2 anos, né? Ele é renovado a cada 6 meses, e após esses 2 anos, ou 1 ano e meio, enfim, né, dependendo da formatura de vocês, a gente, caso tenha um headcount, a gente promove a efetivação desse estagiário. Então, é possível ser contratado, sim. Inclusive, ano passado, a gente teve um alto índice de contratações, chegando a 90% de contratações de estagiários. Para vocês terem uma ideia, a gente tem cerca de 35 estagiários na Elera. E a gente busca, sim, esse crescimento profissional do estagiário. A gente tem hoje diretores que foram estagiários, que já deram depoimentos também para a gente, então é muito bacana. E o que eu falo muito a dica que eu dou é uma só, né? O estagiário, quando entra na empresa, ele precisa ter um comprometimento para buscar aprender coisas novas cada vez mais, entregar resultados dentro do prazo, e se não conseguir, conversar com seu gestor, conversar com esse time, o que ele está tendo dificuldade. Então, essa questão da comunicação também é muito importante, saber trabalhar bem em equipe com as outras pessoas. Então, tudo é a parte do comportamental, né? A gente hoje não está buscando nenhum tipo de experiência técnica, quando a gente fala de estágio, a gente não está buscando que o estagiário venha já preparado para a gente, de modo algum. O que a gente busca está justamente aqui, nessas palavras, né? A paixão pelo que faz, saber trabalhar bem em equipe, saber buscar o seu autodesenvolvimento, que é o quê? Correr atrás de diversos cursos que a empresa fornece também, tá? O estagiário ter iniciativa, ser o protagonista da sua carreira, para correr atrás e participar desses cursos.
gostar de desafios, né? Buscar o comprometimento no trabalho, ter flexibilidade, enfim, é isso que a gente busca quando a gente fala em contratar o estagiário. É muito mais a parte comportamental do que qualquer conhecimento técnico, porque tudo isso a gente entende que o estagiário vai poder se desenvolver ao longo desses 2 anos de estágio, tá? Então, aqui são as 5 competências, eu vou entrar mais em 4, né, porque a 5ª competência é só para liderança, mas a primeira delas é a criação de valor, que eu já comentei com vocês. É a gente pensar sempre o que a gente pode fazer para melhorar dentro dos nossos processos internos, está pensando em melhoria, dar sugestões para a nossa área. O segundo, o foco em resultados. Então, a gente sabe, toda empresa, né, a gente tem metas, tem prazos para serem entregues. Então, o foco em resultados é muito importante. Mesmo que eu não tenha uma resposta agora, é muito importante a gente dar alguma resposta para o nosso cliente, para o nosso parceiro, de quando que a gente tem a previsão de entregar uma demanda, né? O trabalho em equipe, como eu falei. Então, desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, eu consigo perceber o quanto as pessoas gostam de ajudar, o quanto as pessoas são proativas. Então, isso faz parte da nossa cultura. E, por fim, fazer a diferença, né? Fazer a diferença, todas as nossas competências têm subtópicos, né? E um desses subtópicos do fazer a diferença é o autodesenvolvimento. E a gente vir com energia, trabalhar, buscando cada vez mais o nosso autodesenvolvimento, brilho nos olhos, buscar novos conhecimentos e, com isso, fazer a diferença para a nossa empresa, tá? Então, a gente é avaliado 2 vezes ao ano na nossa avaliação de desempenho, através dessas 4 competências. Bom, agora falando um pouquinho das etapas do processo, né? Como é que funciona o nosso programa de estágio? Nós abrimos 2 programas ao longo do ano. Um que começa no meio do ano, onde as inscrições começam em maio e a admissão em agosto. Eu coloquei aqui um cronograma para vocês terem uma ideia de como funcionam as etapas. E um outro que ocorre mais para o final do ano, quando a divulgação começa em outubro, para os estagiários começarem em janeiro. Então, esse do final do ano a gente já encerrou, a gente já fez as entrevistas individuais e está em fase de contratação desses estagiários. Então, o nosso próximo programa, vão abrir as inscrições em maio, tá? Então, qual a nossa ideia aqui? Que vocês se cadastrem no nosso banco de currículos lá na feira da UFRJ, né? E aí, assim que as inscrições abrirem em maio, a gente vai mandar para vocês um e-mail com um link para vocês se candidatarem ao nosso programa, tá? Nós não sabemos ainda quais áreas terão abertas, né? Porque a gente faz um mapeamento interno aqui, mas adiantando para vocês, nós temos áreas diversas, tá? Engenharia e construção, operações, comercial, financeiro, regulatório, enfim, dentre outras áreas. Mas a gente divulga também, no momento que a gente divulgar o programa, quais são as áreas disponíveis e coloca lá uma opção para vocês optarem qual vocês se interessam mais, tá? Então, nós temos etapas: a divulgação e a triagem dos currículos. Então, geralmente, a gente pede que o estagiário tenha 1 ano e meio a 2 anos para se formar, tá? Para fazer parte do nosso programa de estágio. Hoje nós não temos programa trainee, tá? É apenas programa de estágio mesmo. Depois nós encaminhamos um teste de português e de raciocínio lógico para os estagiários e também pedimos que façam uma entrevista gravada, tá? Hoje, né, em função da pandemia, todo o nosso processo tem sido virtual e os estagiários estão trabalhando de home office. Possivelmente isso continue até que a gente tenha a vacina, tá? E depois disso, a gente segue, né, com os aprovados para a dinâmica de grupo e pede também que nos enviem redações por e-mail. Os aprovados na dinâmica de grupo vão para as entrevistas individuais com o gestor da área e, por fim, são admitidos no mês de agosto. Então, esse é o nosso cronograma para o próximo programa de estágio, que começa em maio, tá bom? Nosso pacote de benefícios, isso aqui para uma carga horária de 30 horas semanais, e o horário é super flexível, tá? Pode estagiar de manhã ou de tarde, é só negociar com o gestor, contanto que faça as 30 horas semanais. Nós temos uma bolsa de R$ 1.512 no primeiro ano de estágio e R$ 1.667 no segundo ano de estágio, além dos benefícios que são o vale transporte, o vale refeição ou alimentação de R$ 890 por mês, plano de saúde Bradesco e é extensivo a dependentes, caso seja casado e tenha filhos, reembolso de medicamentos de 80% do valor, tá? Sem valor limite,
mediante a apresentação da receita médica, tá? Seguro de vida e a 13ª bolsa de estágio. Então, esses são os nossos benefícios e a bolsa auxílio do estágio por uma carga horária de 30 horas. Bom, e aí quando o estagiário é admitido, ele participa de uma integração, tanto com o RH, onde a gente faz a apresentação da empresa, dos benefícios, e também a gente convida outros estagiários também para que apresentem um pouquinho como é que funciona o nosso programa. Nada melhor do que os próprios estagiários darem o seu relato do que eles estão achando do programa de desenvolvimento. Né? E com isso, criam-se grupos de WhatsApp, enfim, para que os novos estagiários se sintam integrados, né, pelos estagiários antigos. Isso é muito bacana, porque acaba fazendo vínculos, né, de amizade entre todos os estagiários da empresa. Então, a gente faz um treinamento à distância, né, uma integração à distância com esses estagiários, e depois também envia a eles um onboarding online, tá? Então, a gente complementa aí com alguns treinamentos online também. Tanto um onboard, que é uma apresentação institucional da empresa, quanto outros treinamentos, como compliance, segurança da informação, enfim, dentre outros, tá? Bom, e aí ao longo do programa de desenvolvimento, a gente tem um cronograma mensal em que os estagiários precisam participar de treinamentos, tanto online quanto à distância, né? A distância era o antigo presencial, que hoje a gente agenda via Teams ou Zoom, enfim. Então, a gente faz uma parceria entre os dois conteúdos, tá? A gente possui uma plataforma online chamada Espaço Virtual de Desenvolvimento, onde tem mais de 50 cursos para o estagiário acessar, tá? Então, a gente tem, por exemplo, como fazer o seu PDI, gestão financeira pessoal, Power BI, que é uma ferramenta muito utilizada hoje nas empresas, como dar feedback, e a gente correlaciona esses temas junto aos nossos processos também e aos nossos treinamentos, tá? Então, aqui, como eu falei, os treinamentos à distância que a gente oferece. Então, cada mês tem um tema específico, onde a gente convida todos os estagiários para participar de workshops, tá? Então, a gente já falou sobre o setor elétrico, protagonismo de carreira, segurança da informação, gerenciamento de projetos, formação de preço. Então, tem temas técnicos, temas comportamentais, temas voltados para o setor, é bem diverso, tá? Como eu falei, a gente também tem essa trilha aqui de Excel, básico, intermediário e avançado, que a gente recomenda inicialmente que os estagiários já trabalhem, já utilizem esse treinamento, porque vão usar na prática o Excel, é muito utilizado na empresa. E aí, quando vocês finalizam o treinamento, recebem um certificado também, que pode ser, inclusive, utilizado na faculdade como extracurricular, né? E um treinamento de inglês, tá? A gente tem uma parceria com a Hyper English, que é parceira da cultura inglesa, e aí quem tiver interesse é uma plataforma online de inglês gratuita para os estagiários e funcionários utilizarem, tá? Bom, da minha apresentação é isso. Queria saber de vocês se ficou alguma dúvida, alguma pergunta. Fiquem bem à vontade, a gente tem um tempinho ainda aí para conversar. Podem fazer pelo chat, ou quem se sentir mais confortável em falar, podem pedir aí para o Thiago ou para o Alexandre habilitar o microfone de vocês, tá? E fico à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada aí, gente. Oi, Lilian, parabéns pela sua apresentação, muito obrigada. Eu sou a professora Alice, que estou aqui na organização da feira. Obrigada por você estar conosco, muito bom. Gostei das suas explicações, gostei da proposta da empresa, muito legal, muito instrutivo, né? Tem umas perguntinhas aqui, ó. O André Ferreira fez uma pergunta para você. Quando pegam um currículo, que buscam de cara nele? Tem uma pergunta aqui. Ah, tá bom. Então, eu vou responder aí o André. Acho que a Rafa respondeu também, né? Formação acadêmica, experiência, conhecimento de idiomas, tecnologia. Exatamente. As informações básicas, a gente precisa saber a formação, previsão de formatura, para a gente é muito importante, porque é um filtro que a gente faz quando a gente seleciona para o programa de estágio. Realmente é um filtro que corta muita gente, porque a gente busca estagiários com 1 ano e meio a 2 anos para se formar. O local onde mora também, a gente realmente filtra por localidade. A gente tem vagas não só para o Rio de Janeiro, mas também para as nossas regionais. Então, nós temos escritórios em Caxias do Sul,
em Juiz de Fora e no Centro-Oeste também, tá? Então, nós temos essas bases e temos vagas também para essas regionais. Então, a gente faz esse filtro por localidade. E é muito importante quem tiver algum tipo de experiência acadêmica ou de estágio que queira incluir no currículo. Porém, como eu falei, a gente não elimina candidatos em função de ter experiência ou não, tá? Mas quanto mais você puder complementar o seu currículo, melhor, com conhecimento de ferramentas, inglês, enfim, competências comportamentais, né? No sumário inicial você pode escrever um pouquinho de você, enfim, basicamente isso. Tem uma pergunta também da Aline, te parabenizando primeiramente pela apresentação, e ela diz: qual é a atuação do estagiário em engenharia ambiental na unidade de Juiz de Fora, Minas Gerais? A gente quer saber um pouquinho da atuação, né? O que faz o estagiário de engenharia ambiental nessa unidade especificamente? Entendi. Bom, na verdade, os nossos estagiários, não quer dizer que por fazer a engenharia ambiental precisa de fato trabalhar numa área ambiental, tá? A gente deixa muito aberto as engenharias para atuar em diversas áreas, mas se o seu interesse, Aline, for a trabalhar na área de meio ambiente, por exemplo, nós temos em Juiz de Fora alguns especialistas da área ambiental que atuam com isso também, principalmente nos nossos ativos, né, nas usinas. A gente tem uma área corporativa aqui no Rio, de meio ambiente, que faz todo um trabalho corporativo e alguns braços nas regionais. Então, esse estagiário de engenharia ambiental, ele pode auxiliar os especialistas de meio ambiente em relação a essas atividades lá em Juiz de Fora, tá? Mas aí depende também se a gente vai ter vaga para lá. Pode falar. Eu não sei se o microfone está aberto. Só para te falar, eu acho que a Tamires, que é a nossa BP de RH do Sudeste, eu acho que ela está ouvindo, ela pode até responder essa pergunta mais assertiva. Tamires, você quer responder? Ela não ouviu. Será que ela está conseguindo falar? Por causa do microfone? Acho que tem que colocar ela para ser administradora aí. É verdade. Ela apareceu. Está disponível aí, ó. Estão me ouvindo? Sim. Isso. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui ouvindo a apresentação da Lili. Posso contribuir um pouquinho? Eu sou consultora de RH da Regional Sudeste, né? Então, hoje eu falo do Rio de Janeiro, nós temos um escritório aqui. E aí, respondendo um pouquinho da pergunta da Aline, na área de meio ambiente, atualmente, nós não temos vaga de estágio ou oportunidade de estágio, tá? Hoje, aqui no Sudeste, em Juiz de Fora, a vaga de estágio está mais concentrada na área de operações, que são tarefas que envolvem mais administração de empresas, engenharia de produção, engenharia elétrica em alguns momentos, mas nada impede, né, que nós possamos ter no futuro. Então, hoje aqui no meio ambiente existe uma equipe de engenheiros ambientais, de biólogos, né, que cuidam das usinas da região. Nós temos 20 usinas hidrelétricas espalhadas no interior de Minas e no interior do Rio de Janeiro. Então, essa equipe cuida das usinas, né, nas questões ambientais, nas questões sociais também e relacionamento com a comunidade, tá? Mas nesse momento, atualmente, a gente não tem a oportunidade de estágio. Mas mesmo assim, Aline, fique atenta, porque tem várias outras oportunidades, tem a área do meio ambiente corporativa, né, que fica no Rio de Janeiro, que a Lilian respondeu, e com certeza, né, pode aparecer uma oportunidade para você aí no seu perfil. Obrigada, Tamires. Bom, é exatamente isso. A gente tem realmente vagas de estagiário de operações, né, de regionais, não específica em meio ambiente, né, mas que nada impede que você se candidate também para essa oportunidade, tá? A gente está bem aberto em relação a cursos que o estagiário possa cursar. A Tem uma próxima pergunta também, né, do José Pedro, não é isso? Uhum, você quer ler você mesma? Pode ler, se você quiser. Não, pode falar, Alexandre, fica à vontade. Então, ele está perguntando se tem alguma previsão para a abertura do processo de trainee. E ele fala também, e já que a empresa preza por diversidade e perfil diferente, irão aderir ao novo escopo de pré-requisitos mais simples, sem a necessidade do inglês ou cursos mais específicos? Perfeito.
Bom, previsão para o processo de trainee ainda não. Acredito que só se a empresa crescer ou duplicar o número de funcionários para que faça sentido ter um programa de trainee mais estruturado, né? Hoje nós temos cerca de 560 funcionários no nosso escopo nível Brasil. Então, hoje, para a gente faz sentido manter apenas o programa de estágio e de jovem aprendiz, tá? E sim, com certeza, desde que a gente começou com essas ações de diversidade e inclusão, nós eliminamos, por exemplo, o teste de inglês, que antes a gente aplicava como um pré-requisito, né? Então, hoje a gente só aplica teste de português e raciocínio lógico. O inglês não é um requisito eliminatório de modo algum no nosso crivo de seleção, nem nenhum tipo de experiência prévia. Então, justamente o que a gente faz quando a gente faz a triagem dos currículos é olhar a formação da pessoa, que hoje está bem mais ampla. Como eu falei, a gente tinha dentro do RH uma estagiária que cursa História, né? Hoje ela foi efetivada como assistente. Então, é bem ampla essa questão dos cursos, a não ser que seja algo muito específico. Um futuro engenheiro eletricista de uma área de engenharia, então, realmente, o gestor vai buscar um engenheiro, uma pessoa que esteja cursando a engenharia elétrica, para que ele consiga ser efetivado como um engenheiro eletricista no futuro. Aí não dá para contratar alguém, por exemplo, que faz direito para uma área de engenharia. Mas outras áreas, por exemplo, comercial, a gente deixa aberto. Engenharia, qualquer engenharia, economia, administração, enfim, é muito mais abrangente. O próprio RH, comunicação, a gente abre para cursos mais abrangentes, tá? Então, o inglês não é mais um requisito para a gente. Acho que desde os 2 ou 3 últimos anos para cá, que a gente não aplica mais prova de inglês, tá? Estou achando o pessoal um pouco tímido, né? Pois é. Tem diversos participantes, o povo está um pouco tímido. A Aline fez um agradecimento aí pelo seu esclarecimento e diz que é o sonho de todo estudante de engenharia ambiental entrar para a Elera, hein? Legal, muito bom. E olha, eu acho que essa notícia que você deu aqui, Lilian, que não tem a prova de inglês, o pessoal que não acha que fala muito, eu falei hoje isso na palestra, né? Porque tem o pessoal que fica com medo, prova de processo seletivo vai ter inglês, eu sou mediano, né? Eu sou intermediário. Então, vamos noticiar isso, hein, Alexandre? Vamos pegar e colocar lá no nosso boletim e a gente avisar que tem vagas aí. Muito bom. Gostei da sua explicação. Não, obrigada. Faz total sentido, né? Quando a gente pensa aí na preocupação em cada vez ter uma empresa mais diversa, pensando na porta de entrada desses estudantes, né, que muitos possuem uma condição inferior, a gente também não pode exigir que eles tenham feito algum tipo de curso de inglês ou que tenham inglês fluente para que consigam entrar na empresa como um todo, né? E como eu falei, a gente tem uma ferramenta que é uma empresa parceira da cultura inglesa, onde os estudantes, assim que entram na Elera, eles podem estudar o inglês online. É uma ferramenta muito boa, ele faz um teste de nivelamento e consegue ir estudando, ir aprimorando o seu inglês ao longo desses 2 anos e depois, se for efetivado, continuar como funcionário. Então, como eu falei, a gente preza muito pelo desenvolvimento da pessoa ser o protagonista da carreira, porque a empresa oferece diversas ações de desenvolvimento e aí cabe o estudante correr atrás e se inscrever no máximo de oportunidades que ele puder, tá? Gostei mesmo dessa coisa, Lilian, porque assim, a gente fala, né, inclusão estão em todos os processos da empresa, né? Então, assim, na porta de entrada você está fazendo inclusão, então é um valor que a empresa realmente está colocando ali em prática, né? Isso então de parabéns, né? Muito obrigada, porque a gente tem 50% hoje nas universidades públicas, né, principalmente, de alunos cotistas, né? E a gente sabe que muitos deles vieram de ambientes onde não tinha esse inglês fluente, se esforçaram muito para estar já conseguindo passar nas etapas. Então, assim, é muito legal. E inglês a gente treina, 2 anos já está aí bem. Inglês a gente treina, a gente não consegue treinar, é caráter, né? Caráter a gente não vai conseguir. Então, tem que ter todas essas competências comportamentais, os valores, que são muito relevantes, importantíssimos para a gente poder abraçá-los. Se tiver, ótimo. E o resto, a gente treina, né? Se não for uma área específica, como você falou, de engenharias, outras áreas, né, vão estar aí disputando, né, postos em diversos setores da empresa de vocês, né? Muito bom saber disso. Que bom. Fico feliz aí.
pelos feedbacks de vocês. Chegou uma pergunta aí do Jonathan Costa. Ele pergunta, na verdade, pergunta e pede um esclarecimento, né? Você mencionou soluções que a Elera dá aos clientes no início da apresentação, mas que tipos de soluções exatamente são essas? Soluções de planejamento, suprimento de carga, investimento em geração, ou é outro tipo de negócio? Soluções que a Elera dá aos clientes? Isso. Você fala em relação à venda de energia? Eu creio que ele está querendo um esclarecimento sobre a atuação da Elera, de fato, para você mostrou uma carteira com vários clientes. Isso, tá bom. Que soluções são essas que a Elera propõe, né? Vou explicar novamente. A Elera é uma geradora de energia renovável, né? Então, nós geramos energia de acordo com os nossos 66 ativos hídricos, eólicos, solares e biomassa, e a partir disso a gente vende a energia, tá? Seja no ambiente regulado ou no ambiente livre. O ambiente regulado é aquele que tem leilões, onde a gente vende a energia para uma distribuidora, como a Light, por exemplo, e a Light que vai vender energia para um cliente final, um consumidor final, que somos nós, né? Por exemplo, a gente tem energia provida da Light aqui no Rio de Janeiro. Um outro tipo de venda de energia é através do ambiente livre, né? Onde a gente tem uma área específica que faz a venda de energia direta para um consumidor final. Então, aí por isso que eu apresentei aqueles clientes, Carrefour, BR-Malls, enfim, dentre outros, onde a gente tem uma área específica que fecha um negócio com essas empresas, geralmente um negócio aí de longo prazo, de 3 a 5 anos, tá? Para venda de energia a longo prazo, para esses clientes finais. E aí é por isso que é ambiente livre, porque é direto empresa, Elera, versus o consumidor final. Tá? Então, nós temos esses dois tipos de ambiente quando a gente fala em venda de energia. Então, nós geramos energia, somos geradores de energia, e nós vendemos a nossa energia, seja no ambiente regulado, seja no ambiente livre. Tá? Então, seria mais ou menos isso quando a gente fala de soluções que a Elera oferece aos seus clientes. Tá? Tem agora a questão da Tatiana Xavier. Primeiramente, ela parabeniza. Opa, o chat andou aqui. Só um minuto, deixa eu subir aqui. Chat é dinâmico. Primeiramente, ela parabeniza, né? Diz que você fez uma excelente apresentação e gostaria de saber se existe a possibilidade de um candidato que não foi aprovado na etapa final do processo seletivo, se ele pode ser contratado posteriormente. Nossa, ótima pergunta, com certeza. Então, como é que a gente faz, né? A gente tem uma dinâmica de grupo. Agora, num formato online, a gente reduziu bastante o número de pessoas. No formato presencial, a gente convidava 20 pessoas para uma dinâmica. Agora, a gente convida 8 a 9 no máximo, até para o processo não ficar muito desgastante quando a gente fala à distância, né? E aí, esses candidatos que participam da dinâmica já foram pré-selecionados de uma videoentrevista. Então, praticamente todos que estão nessa dinâmica de grupo já estariam aptos para participar de um futuro processo, porque a gente só tem uma vaga, né? Então, são mais ou menos 8 candidatos por vaga. E aí o gestor entrevista individualmente alguns desses candidatos e a gente contrata um. E aí eu tive até um caso recente para compartilhar com vocês, que a gente fez uma dinâmica no meio do ano por uma das áreas da empresa. A estagiária, depois de um mês, pediu para sair, porque não se identificou muito com a área, queria trabalhar numa área mais financeira. O que a gente fez? Ligou para todos os outros candidatos que participaram da dinâmica, perguntando se eles tinham interesse em retomar esse processo anterior, né? Por incrível que pareça, gente, isso foi no meio do ano, né? O processo de agosto, e agora em dezembro a gente ligou. Todos os estagiários já estavam recolocados, né, em outros estágios. E aí a gente teve que fazer um processo novamente. Mas a gente já teve vários cases de sucesso onde a gente ligou para as pessoas que haviam participado da dinâmica, falando que abriu uma vaga, não necessariamente no processo anterior que eles tinham participado, porém também podem abrir em outras áreas, porque, como eu falei, existem diversas áreas que aceitam diversos cursos. Então, a gente sempre liga para os finalistas dos processos, perguntam se tem interesse ao longo do ano, né? E aí a gente já teve vários cases de sucesso de contratar os finalistas do programa anterior, tá? Muitos mesmo. Então, isso é muito bacana, porque a gente só abre o programa de estágio 2 vezes ao ano, né? Entrada em agosto ou entrada em janeiro. Mas se ao longo desse período tem algum estagiário que sai, a gente consegue aproveitar do nosso banco de currículos
esses candidatos que foram aprovados em dinâmica, e aí eles não precisam passar por uma dinâmica novamente. Fazem só uma entrevista individual com o gestor, e aí a gente já faz a contratação ao longo desse período, de agosto a janeiro, tá? Então, sim, com certeza. Lilian, queria dar parabéns para você. Eu vou pedir licença que eu vou precisar sair da sala, porque eu vou mediar uma outra palestra da VTEX, então eu vou ter que me despedir aqui. Mas, super legal, gostei muito da colocação de vocês, estou encantada com a empresa, né? Estou, assim, gostei muito do que você colocou como sendo verdadeiramente a busca de vocês e os valores sendo colocados em prática, tá? Então, conta com a gente. Obrigada, Alice. Obrigada mesmo. Nosso escritório de carreira está aí para ajudar vocês no que for necessário, nossa interface com as empresas, né? A gente publica toda sexta-feira o boletim de vagas. E o Alexandre, que está aí, é o nosso responsável por fazer esse boletim e mandar para todos os alunos, tá bom? Então, parabéns para vocês todos da empresa que estão aqui presentes, para a Tamires, para todo mundo, tá bom? Um beijo, vou ter que me retirar. Tchau, tchau. Obrigada, um abraço. Tchau, tchau. Tem mais perguntas aí, Alexandre? Eu tenho um comentário aqui, né, da Sara Fernandes, que acabou chegando depois da palestra, né, diz que é de Macaé, e está aqui acompanhando para buscar amadurecimento e conseguir a tão sonhada vaga de estágio. Não sei se foi um comentário direto para você, se foi um comentário em relação à chegada dela aqui na sua palestra. Mas, de toda forma, né, as pessoas estão agradecendo aqui, não estou vendo, não estou localizando aqui nenhuma outra pergunta. De repente, faltam 10 minutos, você pode, de repente, fazer algumas considerações finais e a gente encaminhar, né, para o término. Se não houver mais nenhuma pergunta que apareça, né? Não, perfeito. Não, só respondendo aí a Sara, é isso mesmo, está buscando o seu autodesenvolvimento, entendendo como é que as empresas funcionam para que você consiga a sua vaga de estágio. Engenharia de produção, a gente tem muitas vagas para esse curso, então também peço que você se cadastre lá no nosso banco de currículos e participe do nosso processo, né? Em maio, as nossas inscrições abrem novamente. Como eu falei, o nosso processo tem sido todo à distância, via Zoom também, então vocês já conhecem a plataforma. E o legal é que o Zoom dá para dividir em grupos, né? A gente consegue fazer dinâmicas de grupo via Zoom também. E tem sido muito bacana, a gente tem recebido bons feedbacks dos candidatos. Então, espero contar com vocês, com a inscrição de todo mundo no nosso banco de currículos, para que em maio vocês participem do nosso processo e sejam selecionados. A gente quer contar com vocês junto com a gente, com novas energias, trazendo novas ideias, sabendo trabalhar bem em equipe. Então, é isso que a gente busca. E continuem assim, porque só o fato de vocês estarem aqui faz com que vocês já sejam diferenciados, estão buscando cada vez mais conhecimento e, consequentemente, a oportunidade vai surgir, né? Quando a gente corre atrás, consequentemente, a gente atinge os resultados esperados. Então, parabéns a todos pela participação aqui na conferência. Fico à disposição para vocês me adicionarem no LinkedIn também, é Lilian Calil, e sigam principalmente a nossa página da Elera Renováveis. A gente divulga todas as nossas oportunidades lá também, divulgação do programa de estágio, enfim, diversas ações que a gente faz. Então, entrem lá no LinkedIn. Quem não tem ainda LinkedIn, recomendo muito que faça, tá? Porque hoje em dia é uma das plataformas de recrutamento mais abrangentes que tem para conseguir oportunidades. E sigam lá a nossa página e também quem quiser entrar em contato comigo posteriormente, enfim, se não lembrou de fazer a pergunta agora e quiser fazer depois, podem ficar à vontade para me adicionar lá também e mandar uma mensagem. Tá bom? Chegou uma última mensagem aí do Jonathan Costa. Ele botou assim, só uma curiosidade. A Elera também tem ativos de linhas de distribuição para participar do ambiente de livre comércio? Ou esse tipo de serviço é feito com instalação da unidade geradora ao lado da empresa cliente? Temos, mas não é nosso foco, né? O nosso foco realmente é ser uma empresa geradora da venda da energia dos nossos ativos em operação, tá? Aí, como eu falei, esses dois tipos de venda. Mas, sim, o foco da empresa é ser uma unidade geradora ao lado da empresa cliente. Eu diria mais que a gente está nessa linha aí. Tá, Jonathan? Obrigada pela pergunta.
Então, nós queremos agradecer a Lilian Calil, representando aí a Elera Renováveis, por essa oportunidade, por essa apresentação, e acredito que todos estão muito interessados, vão procurar você certamente, a repercussão no chat aqui está muito boa, todos gostaram. Então, agradeço aí, em nome da Escola Politécnica, agradeço aí a sua participação, a sua disponibilidade, e aproveitem a feira, aproveitem a disponibilidade da Lilian também, acionem ela no LinkedIn, nos outros diversos tipos de canais aí de comunicação, e é se comunicando que a gente consegue, né? Então, Lilian, obrigado, e se você quiser fazer suas últimas considerações aí para a gente encerrar. Só para reforçar, amanhã eu também vou estar no chat às 2h lá na feira, então também, se quiserem entrar em contato comigo, esclarecer alguma dúvida adicional, vou ficar lá de 2 às 3 e fico à disposição para responder as dúvidas de vocês, tá? Então, mais uma vez, queria agradecer a presença, a participação de todo mundo e me deixar à disposição em caso de dúvidas, perguntas, e desejar boa sorte na trajetória profissional de vocês, os que são estudantes, estão começando agora, agarrem as oportunidades, sempre com bastante comprometimento, foco em resultados, busca por novos conhecimentos, e como eu falei, é consequência o resultado, o crescimento profissional de vocês, tá bom? Obrigada, Alexandre, também aí pela mediação. E é isso. A gente volta a se falar em breve. Espero que a gente se reencontre em breve, né? Maravilha, maravilha. Então, gente, aproveitem a feira. Vocês vão sair aqui dessa sala, mas aproveitem a feira. 5h30 tem a palestra também da Vetex. Não percam, tá bom? Um grande abraço a todos. Estamos encerrando, então, essa atividade.